Aí as pessoas estão começando a entrar. Eu preciso que vocês entrem também para eu te convidar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia e Célia. Estamos aqui. E a apresentação para vocês. Olá! Ah, Estou ouvindo. Aviso. Estou ouvindo. boa noite, pessoal. Avisar. Queria pedir para vocês se o som está bom, imagem boa, se estão para pegar. Vinícius, está dando um pouco de estralinho aí, eu não sei se você está passando. É. Vê se melhorou. Legal. Melhorou? Nós estamos só terminando de configurar essa live também no Facebook. E aí a gente vai começar. Tá fazendo alguns estralos, mas é só ele parar de mexer ali que já vai ficar tudo certinho. Melhorou, não? E vocês viram, É aqui, Vinícius. Ó, que tá dando esses estalinhos. tenta sem ele. Sem fone? Não. Fala com ele para ou o computador ou o telefone dele tem que ficar com o fone. Vinícius está falando aqui que ou o computador seu ou o seu telefone deve ficar com fone. Eu coloquei o computador no mudo. Eu tô achando que esse aqui. Não é problema nenhum. Mas também coloquei o fone lá no... Tá cortando. O som dele fica cortando também. Vamos falar para ele postar aqui, virar no Facebook e gravar no Instagram. O Vinícius está falando aqui, ó, que Ele está todo. tá? O Vinícius está falando aqui que para você Ficar só no Instagram. ficar só no Instagram. Porque... Mas é o Instagram que está fazendo barulho. É dizer que é o Instagram que está fazendo barulho. Melhora. Melhorou muito. É. Agora pode. Uai. Então tá, então. Bom, vamos prosseguir. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Primeiro, boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui com a gente. Eu sou o Anquises, para os seguidores da Elis que não me conhecem, logo eu me apresento um pouco mais. E essa é a Elis Regina, que por onde ela passa, logo deixa uma marca. A gente se conhece da escola onde a gente se formou. E o assunto hoje aqui é doença, o significado das doenças dentro da pandêmica, a mensagem que essa doença nos passa e qual é o caminho de cura. Então, para a gente entrar aqui num bom clima de conversa, todos nós, eu vou pedir o que eu peço sempre. Eu preciso de muito coração, porque eu sou carente. Se eu e ela, nós estamos falando aqui, e vocês não se manifestarem de forma nenhuma, eu não sei se vocês estão do outro lado, se vocês estão acompanhando, se o áudio está bom. Então eu preciso aí do coraçãozinho, do aceno, de tudo que vocês puderem me dar. Tá bem? A segunda coisa é a seguinte: fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para perguntar, né? Assim a gente pode atingir o máximo da expectativa de vocês. E tá vendo esse aviãozinho que tem aí embaixo da tela de vocês? Clica nele e encaminha para todas as pessoas que nesse momento você conhece e estão procurando
ou precisando ouvir um pouco a respeito desse assunto, a doença e a solução dentro da visão sistêmica, e principalmente a mensagem que isso nos oferece, tá bom? Então, eu quero começar, eles pedindo que você se apresente para o pessoal. Enquanto você se apresenta, eu vou fazer minha tarefa de casa aqui, de mandar essa live para as pessoas. Olá, pessoal, boa noite. Eu já vou começar agradecendo, Anquises, por essa oportunidade de me apresentar para vocês, né? Esse bate-papo aqui que eu desejo que seja uma contribuição para mim primeiro, porque eu sei o quanto a Anquises tem para oferecer, né? E para vocês que não me conhecem, e assim, eu trabalho com as constelações, com várias técnicas vibracionais, e estou vivendo um momento assim, onde é um mundo novo, né? E muitas percepções novas vindo a partir da doença. E é isso que me trouxe aqui hoje, nessa conversa com o Anquises. Ele me convidou para fazer essa live com ele. E ele falou, Eli, você quer escolher o tema? Eu falei, uau! Essa é a minha oportunidade, gente, que maravilha! E o nosso tema diz respeito a algo que eu estou vivenciando, né? E eu sim, desejo que esse nosso encontro aqui seja para muitos, né, um novo olhar para o momento onde a doença bate na porta, tá? Legal. E eu espero que vocês fiquem conosco até o final, né? E que os corações aí do meu povo do lado de cá, que não conhece o Anquises, também subam, tá? E que o pessoal aí, o meu pessoal, aperte o aviãozinho, que eu não sabia disso, né? Então, que as palavras do Anquises aí, né? Como dever de causa aí para vocês, a minha turminha, que vocês também façam aí a tarefa de vocês. E gratidão a todos, todos vocês que estão aqui contribuindo com a sua energia para que esse papo aconteça, não só com a minha energia, a energia do Anquises, o conhecimento dele, né? As minhas percepções, o meu conhecimento, a minha vivência, a vivência dele, mas que a energia de vocês e tudo que vocês estão vibrando aí, né? Também faça parte, tá bom? Para que a gente juntos aqui a gente possa criar uma coisa, como eu disse, uma coisa boa, a partir de algo que é visto como ruim. É. Bom, E eu sou a Regina, a Elis Regina, né, Anquises? bom, nós temos uma primeira pergunta aqui da Ana Lima, né? É sobre saúde física, mental ou espiritual. Bom, Ana Lima, olha só. Nós estamos aqui para falar de dois lugares, né? De um lugar de paciente e também de um lugar de um terapeuta, né? E como terapeuta, nós somos abençoados porque a gente acaba tendo a oportunidade de observar a vida de muitos. Então, nós vamos falar de saúde física e mental. Saúde espiritual nos remete a uma religião. Então, esse é um outro campo de atuação que tem o nosso respeito, mas que a gente não tem autoridade para falar a respeito disso. Até porque o nome religião engloba, né? Para algumas pessoas, religiosidade é igreja, para outras pessoas, é ler um livro. Então, eu tenho muito receio de usar essa palavra. Mas aqui nós vamos falar sobre doenças que atingem o nosso físico e nossa mente, sobretudo, né? Para algumas pessoas, esse simples fato também já significa espiritual. Então, acho que eu respondi, né, a sua pergunta, mas numa conotação mais literal, mais
didática, né, o conceito espiritual que não se aplicaria, a não ser que isso seja um contexto amplo para você também, tá? Bom, meu nome é Anquises, eu sou psicanalista, sou facilitador sistêmico, sou economista de uma outra formação, mas esse é um outro assunto, e conheci as constelações sistêmicas em 2007, numa situação que eu posso dizer que ela salvou minha vida, né? Eu tinha aí alguns problemas de fígado, nasci com ele, né? Síndrome de Kingler-Nager 2 e mal de Gilbert. E essa situação ela foi revertida através de uma constelação, né? Mais tarde eu também tive algumas pintinhas aqui, que foi diagnosticado como carcinoma, um câncer, um tipo de câncer, e foi tirado. Não era nada que iria me matar, mas deu um trabalho desgraçado. E o nome câncer tem um peso, né? Então nós vamos falar todos sobre essa perspectiva. Eu pensei de nós começarmos, Elis, esse papo dizendo o seguinte, definindo o que é doença e definindo o que é cura. Mas agora eu já mudei de ideia, tá? Se você me permite a flexibilização, eu quero começar esse assunto falando para todos vocês que ter me deparado com a morte foi o maior ato de vida que eu já pude experimentar nesses meus 37 anos de existência. Eu nunca tinha dado tanto valor a cada respiro, a cada suspiro, desde que eu me conheço por gente, até o momento em que alguém falou que esse ato de viver poderia ser interrompido. Então, se tem uma lição a ser tirada disso tudo, eu resumiria aqui. Já pode fechar a live e acabar. Porque tudo se resume nisso, né? Quando a gente pensa em doenças psicossomáticas ou qualquer coisa desse tipo, no fundo tem sempre uma reclamação ao modelo que a vida tomou, né? Então, essa valorização dessa vida como ela é, para mim resumiu toda essa experiência, porque eu posso estar naquele dia de merda, com vontade de mandar todo mundo para casa do cacete, e eu ir junto também, mas eu tô em algum nível do meu ser tem uma felicidade por eu estar vivendo esse dia de merda. Assim, estou vivo, né? E talvez essa tenha sido a maior lição que eu tirei dessas experiências. E você, ele está no meio, né, de uma experiência. Eu queria perguntar para você, se você não se importar de responder, do que se trata e se essa experiência que eu vivi de valorização à vida, se também você tem recebido alguma coisa semelhante ou próxima disso, ou se é diferente, se você pode contar para nós qual tem sido a sua experiência. Bom, eu recentemente eu recebi um diagnóstico de câncer de mama e para mim isso foi uma, digamos assim, pá, né, uma surpresa. E é interessante porque já tem um bom tempo que esse câncer está aqui. E eu ainda não tinha visto, eu ainda não havia reconhecido, né? Eu falo que é um morrinho que eu tenho aqui, sabe? Uma montanha. E eu jamais olhei para esse morrinho como sendo um câncer. E em todas as mamografias que eu já fiz, ele não apareceu. Mas ele estava aqui e está aqui já tem um bom tempo, né? Já tem alguns anos. E eu digo assim, ele nunca me fez mal. Ele nunca me trouxe dor, nem incômodo. Esteticamente, ele nunca me incomodou de forma alguma. E, de repente, por uma questão de cuidado com o corpo, por uma questão de uma reposição hormonal, a médica me pede uma mamografia
E ele se apresentou nessa mamografia, né? E quando eu recebi o diagnóstico, sabe, eu falei, ué, então é um câncer que está aqui? Mas isso não trouxe para mim uma tristeza, isso não trouxe para mim, assim, medo de morrer, sabe? Não trouxe algo assim. É como se ele ainda continua aqui, não me incomodando, não me fazendo mal, apenas me apresentando, né? Eu tô aqui. E agora, o que que você vai fazer comigo? E quando eu fiquei com aquele diagnóstico ali na mão, eu fiquei perguntando assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Que contribuição esse câncer pode ser para o meu corpo, para minha vida e para o meu viver? Isso foi tão assim instantâneo, tão, sabe? Eu falei, nossa, um câncer como contribuição. Então, eu percebi que eu não estou brigando com o câncer, eu não estou lutando com o câncer, eu não acordo de manhã e falo, nossa, hoje eu tenho que matar um leão, como é que vai ser hoje, né? O que eu vou fazer com esse câncer, para esse câncer, né? O que esse câncer vai causar em mim, fazer comigo? Então, a minha postura diante do câncer que está aqui é assim, que contribuição isso pode ser para a minha vida, sabe? O que eu posso tirar de proveito, né? E um olhar diferente para a doença. Essa é a minha proposta desde o momento em que eu me reconheci entre aspas, e eu vou colocar bem entre aspas, doente. Bom, Porque é muito interessante isso, não é? Você tem um negócio sei lá, mais de 5 anos e está saudável. De repente, esse negócio, através de um diagnóstico, é considerado como sendo uma doença. E agora, José? E agora, Elis Regina? bom, eu acho que você indiretamente acabou nos oferecendo aqui algumas definições, né? A primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas é a seguinte: dentro do conceito sistêmico do nosso trabalho, assim, a gente vive sistemas e os sistemas existem nas nossas relações. Então, quem nos acompanha, né, já sabe das leis sistêmicas, que existem regras para se relacionar e etc. Então, dentro de um sistema familiar, por exemplo, quando eu acabo ferindo alguma dessas leis, por exemplo, o pertencimento, existe uma desordem, existe uma consequência para se retornar à ordem, né? Então, por exemplo, uma das desordens da exclusão são sintomas de compulsão, por exemplo. E aí, quando eu me percebo compulsivo, eu olho o que é que eu estou tentando trazer de volta inconscientemente e eu passo a acolher isso que eu venho excluindo desde então. O nosso corpo físico é a nossa maior memória, é a memória mais arcaica que a gente tem e também é um sistema. Então, uma doença, via de regra, né, é um sinal de desarmonia. Por que eu coloquei aí o via de regra? Porque às vezes pode ser simplesmente um sinal de estafa, de cansaço. Por exemplo, uma pessoa próxima a mim perdeu a avó com 96 anos a semana passada. Quer dizer, as coisas também têm começo, meio e fim, né? Então, às vezes, está no nosso tempo. Às vezes está no nosso tempo. Mas muitas vezes a doença acontece como um resultado de uma inferência nesse sistema. Esse sistema não está agindo harmônico. Nesse sentido, de mostrar isso, as constelações têm uma altíssima taxa de sucesso quando consegue apontar para as pessoas o porquê, a razão daquela doença ter se instaurado ali. No entanto,
eu sinto quase uma obrigação ética, e eu acho que se tivesse um conselho dentro da nossa profissão que institucionalizasse a nossa profissão e eu fosse o responsável pelo conselho ético, eu colocaria isso lá como se todos os terapeutas sistêmicos eles devem ter obrigação ao abordar os seus clientes, quando o assunto do cliente é uma doença física e mesmo mental, de dizer que uma constelação pode ou não reverter essa situação. E por que isso, pessoal? Porque nós não podemos esquecer que existe um sistema biológico agindo aqui. Em algumas situações, as doenças se instauram nesse sistema biológico. Eu, por exemplo, tive um problema muito grande no fígado. E minha mãe está aí assistindo a gente. Então eu quero que minha mãe se manifeste. Assim, que é uma coisa que eu nunca perguntei para minha mãe, né? Isso me emociona aqui. Eu nunca perguntei qual foi o peso para ela essa minha situação do fígado, porque eu sei qual foi o peso para mim. Mas naquele momento eu também não dava conta de observar qual era o impacto disso na vida das pessoas que me cercavam. E, e o fígado é um órgão que, se você cortar ele no meio, ele se recompõe. É igual uma minhoca. Então eu fui abençoado por o meu problema ser nesse órgão que se recompõe. Mas não é o caso de todas as doenças. Algumas chegam num determinado estágio e aí você percebe que as constelações de repente ajudam a achar um médico melhor, uma medicação melhor, um caminho de um tratamento melhor, mas não muda aquilo 100%. Em outros casos a doença ainda não está completamente instaurada. Então é possível mudar isso 100%. Né? Então, eu me sinto na obrigação ética de entregar isso aqui para vocês. E também na obrigação ética de dizer o seguinte: doenças físicas e mentais é assunto de um tratamento multidisciplinar. Se você quer receber a sua cura, você tem que saber que você precisa cuidar da sua mente, das suas relações, do seu corpo físico. Talvez de uma reeducação que você precise fazer, seja no seu comportamento alimentício, seja nas suas relações. Nunca é uma frente só. Então não confie jamais em qualquer médico, ou terapeuta, ou psicólogo, ou religioso, quem quer que seja, que diga assim para você: se você fizer isso aqui, você vai ficar curado. Porque nunca é isso aqui. É sempre um conjunto de muitos issos. Tá bem? O que você acha disso, Elis? Eu concordo plenamente, sabe? Eu percebo que como eu estou dando os passos em direção ao cuidado com o corpo, ao que é possível fazer para o meu corpo, com o meu corpo, para que esse câncer ele possa sair do meu corpo com facilidade, com alegria e glória. Essa é a minha postura. Porque eu converso com o meu corpo e agora eu converso com o câncer, né? Então eu falo para ele: o meu querido, você esteve aqui por tanto tempo e eu nunca vi você como algo ruim. E agora você está sendo percebido como algo que pode criar uma certa dificuldade, que pode criar lesões, que pode danificar o meu corpo. E agora chegou o momento da gente fazer algo para retirar você. Mas você vai ser retirado daqui com amor, sabe? Essa está sendo a minha postura. E foi muito interessante que nesse sábado passado eu estava com o meu irmão Mauro Sérgio. E ele disse assim: eu tô com ódio desse câncer. Eu falei: pelo amor de Deus, botei a mão no peito, como quem põe a mão no ouvido de uma criança, sabe, para ela não escutar bobagem. Botei a mão assim e falei: pelo amor de Deus, eu tô há um tempão conversando aqui, fazendo as pazes, reconciliando, fazendo um trabalho diário de reconciliação.
E você vem me falar desse jeito, por favor. Mas é verdade, eu tô com ódio desse câncer, dessa coisa. Eu falei, pera lá, não fala isso não, que ele pode ouvir, pode ficar bravo. Então, assim, eu tenho lidado com a doença chamada câncer de mama dessa forma, sabe? É assim que eu estou lidando, porque na família da minha mãe tem muitas pessoas que morreram e o óbito ali, o testado de óbito, né? Lá tá escrito câncer disso, câncer de não sei o quê, câncer de não sei o quê. Então, as pessoas já, né? Quem na nossa família já sabe, já entrou em contato comigo desesperado. Eu falei, eu estou ótima, gente. Eu só tenho um câncer aqui na mama, mas eu estou bem. Se eu não tivesse com o diagnóstico, eu estaria bem, do mesmo jeito, Eu né? queria, Agora eu estou bem com a realidade, que é real, é um fato, né? De um diagnóstico que requer de mim cuidados, passo a passo, né? eu queria tentar traduzir um pouco, ou seja, usar outras palavras para explicar para as pessoas o que você está tentando fazer. Né? Porque as pessoas podem estar pensando assim, como assim ela tem um câncer e ela está querendo se reconciliar com esse câncer? Então eu vou trazer. Por favor, torne isso uma coisa assim mais palpável, técnica. A gente percebe, por observação empírica, que quando a gente exclui um membro da família, alguma coisa acontece. E muitas doenças, e principalmente sintomas como dores crônicas, aquela dor de cabeça que nunca passa, dor na articulação, normalmente está ligado com a exclusão de algum membro. Então, quando eu também quero simplesmente arrancar aquilo de mim, aquilo não faz muito sentido. Quando eu me harmonizo com essa situação, aí eu caio na realidade e aí sim eu posso fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, não adianta eu entrar num processo de negação que esse caroço está aí no teu peito. Não. Se eu falar, não, ele está aí no peito, para onde que a gente vai daqui? Aí eu tô num terreno fértil, porque aí eu tô na realidade, né? Então, no meu caso, aconteceu uma coisa assim muito interessante, que eu fazia terapia e tinha todos aqueles problemas de fígado e tal. E a minha psicóloga naquela época, ela tinha um entendimento sobre, eu nem sei dizer o nome, mas ela tinha entendimento de qual parte do seu corpo era atingida por qual sentimento. E um dia ela me falou assim: você precisa fazer uma constelação familiar, porque você não viveu tempo suficiente para sentir este tanto de ódio. Então, isso me leva a pensar que esse é um sentimento que você adota de uma outra pessoa do teu sistema. Bom, dito e feito, né? Eu fui fazer a constelação, me preparei por alguns meses até chegar esse momento, e quando eu fui fazer a constelação, eu cheguei numa tataravó minha. Então, meu bisavô teve uma briga com os irmãos dele, e a mãe dele ficou entre ele e os irmãos, e ali houve uma briga, houve um rogar praga, um negócio assim absurdo. E essa história vem sendo contada por gerações, então eu não tenho a menor ideia se aquilo que me contaram corresponde à verdade. Mas eu sei que tem uma série de familiares aí que vão julgando, 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 e eu, como uma geração depois, venho com essa característica. Então ali, quando eu me deparei com um representante dessa bisavó, eu ainda fui muito arrogante. Eu fui falar, para com isso, olha eu querendo passar um sabão nela. Né? Para com isso, vó, que isso? Né? Aqui todo mundo, eu te trago de volta para a família. O representante falou assim, não foi você que me mandou embora? Quando eu cansei de argumentar, eu falei, vó, quer saber o negócio? Me deixa fora disso. Eu tô aqui, eu que tô pedindo, o resto que peça. O resto que te enxergue. Mas eu tô olhando aqui, tô vendo que com 90 e poucos anos a senhora não tinha nada mais para fazer do que praguejar mesmo. Era o que estava ali à tua disposição.
Aí o representante fez assim, você sim. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira eu fui fazer exames de sangue, que eu fazia toda semana, e os meus exames já estavam ok. Quer dizer, o nível de bilirrubina e etc, né? E em 45 dias o meu fígado ganhou o tamanho de massa que ele precisava ter para uma pessoa adulta. Então, o que aconteceu aqui nesse trajeto? Aquele sintoma me mostrou que eu precisava olhar para algo. E eu não sabia ainda do que se tratava esse algo. Mas eu fui atrás. Daí eu encontrei esse algo. Daí quando eu encontrei esse algo, eu também olhei para esse algo com amor. Então aquilo que estava faltando no meu sistema foi encaixado. E na realidade esse ódio a que a psicóloga se referiu era um ódio lá da minha tataravó. De ver os filhos brigando por safra, por pedaço de terra, porque um achava que trabalhava e o outro não. Coisa que não é da minha conta. Não é da minha conta. Mas eu estava a serviço do sistema. Naquele momento ali, eu estava completamente a serviço do sistema. Então, quando eu adoecia, eu obrigava todo mundo a ficar buscando uma solução junto comigo, né? E eu pedi para minha mãe dizer aí como é que ela se sentia. Ela colocou assim, olha, igualmente pesado para mim. Sensação de impotência perante uma situação fora do meu alcance de ajudar. Ao mesmo tempo, falando por mim, sensação de culpa, sem saber do que. Então, do que pode ser essa culpa, se não esse ato contínuo das gerações de família de excluir essa pessoa? Por uma história que foi contada por um, por outro, toda intencionada e que alguém acreditou e a família vai toda advogando, advogando, advogando e o pequeno entra ali a serviço daquilo. Então, esse serviço de reconciliação, né, com o sintoma, com a causa, com tudo, ele requer essa mentalidade aberta, esse tipo de observação, né? Eu tenho um cliente também que hoje ele está com fibrose pulmonar. E ele precisou encarar, ele precisou abrir o coração dele para os anos todos em que ele passou fumando 3 maços de cigarro por dia. Então, enquanto ele negava isso, ele dizia que os médicos eram incompetentes, que os remédios não funcionavam, que uma série de coisas, ele vivia numa revolta. Daí, quando ele falou, não, fui eu que caguei mesmo no negócio. Isso tem um efeito, porque essa pessoa imediatamente passa a estar na realidade. Enquanto ele botava a culpa no médico, ele não ouvia nenhum conselho que o médico dava. Quando ele senta na realidade, agora ele se abre também para ouvir o outro. E através desse ouvido não vai vir a cura para ele, mas vai vir um estado de melhora na qualidade de vida. Então, dentro de uma situação de doença, o primeiro ato sempre é abrir o coração para acolher, para aceitar, porque isso é uma condição preliminar para você estar galgado na realidade. Porque o irreal, você não consegue construir nada no irreal, naquilo que você não sabe do que se trata. Agora, a realidade, por mais dolorosa que seja, você olha e fala assim, bom, isso aqui é meu. Mesmo que seja um monte de bosta, isso aqui é meu. E nessa bosta aqui, então, já que não dá para fazer muita coisa, eu vou plantar uma flor aqui, que pelo menos aduba. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A E é realidade é bem, o único terreno que eu posso fazer alguma coisa. e é bem isso Fala isso. mesmo. É muito interessante, né? Como as pessoas acolhem a realidade, como as pessoas olham a realidade daquele que é o doente. E como as pessoas olham a partir do seu ponto de vista interessante, da sua própria realidade. Então, assim, eu tive gente que entrou em contato comigo e falou, Elis, mas como assim você tá com câncer? Eu falei, uai, gente, sei lá como eu tô com câncer, só sei que agora eu tô. E agora o que que eu vou fazer com isso? Algo de bom para muitos, né? Para Eu, muitos, não eu, só para mim. eu tive, E isso choca as pessoas, né, Anquise? eu Choca as pessoas. tive a experiência de alguns familiares falando assim, você não está mentindo, não? Porque era para você estar na cama.
José Alencar, ex-vice-presidente do Brasil, foi vice-presidente do Brasil, presidente de todas as empresas dele ao mesmo tempo e fez umas 5 cirurgias para tirar tumor do intestino enquanto exercia todos esses cargos. Sabe, isso é sinal de alguém que está afim de viver, que é a premissa básica para você vencer a doença. Porque o contrário disso é você, foda-se, então vou deitar aqui na cama, entendeu? E aí é isso. Como é que você sente vontade de estar vivo se você levanta e deita na cama, né? Então, tem esses estigmas também, assim, parece que alguns nomes especificamente, você tem a obrigação de ir lá e entregar os pontos. Então, eu acho que essa é uma outra coisa a ser dita, que eu tiro da minha experiência. Se você está passando por uma situação como essa, não tenha receio de também incluir no seu coração a realidade de que você precisa aprender a colocar alguns limites nas pessoas. Porque as pessoas têm muito um lado negro que ela gosta de encontrar uma outra e somar. Então, eu tive uma experiência, uma foi meu avô chegou assim para mim e falou assim, então eu encontrei a fulana que está em tal hospital, que quem cuida é o Hospital das Clínicas, que quando vai para esse hospital porque já está desenganado, não sei o quê. Eu falei, vovô, esse assunto não está me ajudando? Vamos mudar? Vamos mudar de assunto? E uma outra experiência foi dentro de um próprio grupo de constelação também, que veio lá mãe e filho e falou assim, nossa, a gente conheceu um cara assim igual você. Até o último minuto ele não reclamou, não sei o que e tal. Falei assim, mas por que você está me contando isso? Você está implicando que eu vou morrer? Aí a pessoa ficou super sem graça. Eu falei assim, olha, com muito amor eu vou te dizer isso. Eu tenho um potencial mental de ouvir isso que você está dizendo e não pegar para mim. Mas porque é uma pintinha que eu tenho na pele. Agora, se eu tivesse com câncer no coração e você viesse falar isso para mim, talvez você me deixasse pior. Então não tenham receios também de colocar alguns limites, desde que vocês façam isso com educação e com amorosidade. Mas se o assunto não constrói, você não precisa de mais alguma coisa para destruir também. Então, essa é uma recomendação que eu dou, porque para você vencer a doença, você precisa aprender a incluir. E se você começar a ficar com ódio das pessoas que se preocupam com você e que te visitam, você aumenta o seu potencial de exclusão. Então você vai na contramão do sistema de cura. Então, nessa situação eu aprendi que ter limites bem identificados do que as pessoas podem ou não podem fazer ou traçar com você é um excelente facilitador de inclusão. Porque se você deixa claro quais são os limites que a pessoa pode ou não pode ter, então não tenha vergonha, por exemplo, assim, eu tô indo aí te visitar. Não, agora eu não quero. Agora eu quero ficar recolhido, agora eu quero deitar, tomei um remédio e eu quero ficar quieto. Porque se aquela pessoa vier e você receber ela de ovo virado, você vai odiar ela. Então o movimento de exclusão aumenta e esse é um momento de inclusão total. Não sei se eu estou sendo claro, se eu fui chato, se né? Mas aí o pessoal pode comentar com a gente e dar um feedback também. O que você... E é muito interessante, né? Que assim, eu já ouvi um monte de coisas, né? Uma pessoa falou comigo, né? Muito carinhosamente, falou, Elis, assim, na minha percepção, e eu tenho liberdade de falar com você, parece que você está feliz por estar com câncer. Eu falei, olha, você não está de toda errada? Eu não estou feliz por ter um diagnóstico de câncer. Eu estou feliz porque eu acredito, sabe, dentro de tudo que eu sei do meu sistema familiar, que eu sou a primeira pessoa dentro do meu sistema que tem os recursos que eu tenho para lidar com essa doença,
para viver esse momento que outros não tiveram. Então, E a com a minha bagagem alegria que você tem, você pode travar aí, né? Se for, por exemplo, um caso semelhante que eu contei, que as gerações vão excluindo uma pessoa, e você faz esse serviço de inclusão, você já mostra para filho, sobrinho, todo mundo, qual é o caminho para resolver esse problema. não, eu falei com ela, falei, olha, sabe, eu percebo assim que a minha alegria é de poder olhar para todos que já morreram e que não são poucos e falar para eles assim, olha, gente, vocês morreram. Vocês não tinham os recursos que eu tenho. E eu vou usar todos os recursos que eu tenho para que eu permaneça na vida, para que outros da nossa família olhem para o câncer não como um matador de pessoas do nosso sistema familiar. A partir daqui, as pessoas do mesmo sistema familiar, eles vão olhar para o câncer com outro olhar. Não apenas como na nossa família é muita gente que já morreu com câncer. E assim, às vezes, né, eles nem falam a palavra câncer, né? É, Uma pessoa... é, é interessante isso. O câncer, ele até o nome é excluído, né? é. Agora, Até o Elisa, nome. olha só. Nós estamos nos últimos 18 minutos da nossa conversa. Voou, né? E tem duas perguntas aqui para serem respondidas, e eu também queria que o pessoal se manifestasse, pudesse mandar aí as perguntas, se eles também têm, que agora nós estamos entrando na fase final, né? Então, assim, olha só, Elis, essa aqui é uma... Aliás, as duas perguntas são de alunas minhas, tá bom? Nome do nossa conversa era a doença como uma mensageira, né? Então tem uma pergunta aqui. Essa regra também vale para sintomas? Por exemplo, dor de cabeça? O que você acha? Assim, esses sintomas como dores, por exemplo, são mensageiros de alguma coisa que a gente tem que resolver? Você está perguntando para mim? Para mim? Perguntando para você, na sua Sim. experiência como facilitadora, como que você É, vê essa... eu já tive vários clientes com dores de cabeça crônicas, né? Eu tive uma pessoa que ela já tinha feito vários exames e não aparecia o que era, mas ela tinha sempre, continuamente, dor de cabeça muito forte. E num atendimento, eu falei algo para ela que eu não sabia nada sobre a vida dela, mas ali naquele momento me veio de falar algo para ela, né, sobre o pai dos filhos dela, e ela saiu da minha sala sem dor de cabeça. E depois ela retornou e falou para mim, falou, olha, eu não sei o que você fez, mas desde aquele dia eu não tenho mais dor de cabeça. Então não fui eu que fiz algo, né? Eu falei algo para ela e esse algo entrou no corpo dela, na mente dela, nas emoções dela, e de alguma forma ocorreu um movimento diferente dela em relação ao pai dos filhos dela. Uhum, E ao acontecer esse movimento diferente, essa é a minha percepção, então ela não teve. tá. Então, o que eu percebo que os sintomas, eles também são mensageiros, sempre. Ou do nosso corpo físico, nos mostrando algo, chamando a atenção da gente para algo, ou então de algo mais profundo em nós, Uhum. né? Que é Nós temos um... aquilo que a gente está conectado e não tem consciência. Então, no meu ponto de vista interessante, nós devemos sim dar atenção aos sintomas. Tá Né? bom. No meu caso aqui, eu não tinha um sintoma, né? Eu tinha algo aqui
que para mim aquilo podia, sei lá, eu acho que eu nunca pensei em nada nesse caroço aqui como sendo um sinal de algo errado. Mas eu percebo, enquanto facilitadora, que os sintomas, eles são sim, tá? Uns mensageiros. E as Tem- dores de cabeça a gente percebe assim que tem uma constelação do Bert Hellinger, não sei se você se lembra, num dos vídeos dele, que ele fala para um cliente que tem dor de cabeça crônica, ele fala assim que as dores de cabeça é um amor que não pode chegar, um amor que não pode fluir. Então, para as pessoas que têm esse tipo de sintoma, eu sugiro que façam um exercício de permitir que o amor flua de você para todas as pessoas que você gostaria de dizer eu te amo, ou que são excluídas do seu sistema, Não, mas né? peraí, que ainda tem mais perguntas, senão não dá tempo de atender todo mundo. E agora você acabou me dando uma ideia para a gente fazer uma meditaçãozinha guiada também com as pessoas, tá? Tem uma outra pergunta aqui, tem duas, que eu acho que tem a mesma resposta. A Débora pergunta: o local do sintoma muda o seu significado? E a Silvia pergunta: dores crônicas na lombar, no geral, tem alguma relação com familiares? A minha resposta é: existe uma linha da psicologia que acaba dizendo o pé isso é aquilo, a orelha isso é aquilo. Essa não é minha área de especialidade, eu não sei se é a sua. Também Com essa não é a minha. Leitura corporal não é a minha minha especialidade. opinião sobre esse assunto é: a gente empobrece muito quando a gente quer colocar esse tipo de assunto em caixas. A Sim, gente precisa estar aberto à nossa percepção. Eu não posso dizer assim, se a dor é no meu pé direito, está ligado com meu pai, se é no joelho esquerdo, está ligado com a minha mãe. Isso é assim, uma armadilha que a gente cria em prol de facilitar a nossa vida, sabe? E às vezes, não estou dizendo que é o caso de vocês, nem de vocês que perguntaram, mas é sim o caso de muitos terapeutas, por exemplo, que querem, por preguiça, colocar isso numa lista e apontar o dedo, é isso, é isso, é isso. Na minha experiência, não é isso. Na minha experiência, se eu tenho um problema com qualquer membro da minha família, isso pode ser apontado para mim como uma dor de cabeça, como uma unha encravada, como uma cegueira, como qualquer coisa. Então, eu acho que cada caso tem que ser olhado com a sua individualidade que merece, para chegar num resultado melhor, tá bom? E eu vi aqui a Mara Minelli mandou assim: Elis, mando meu abraço carinhoso. Confio na força que te habita e nos recursos que você possui para viver uma jornada de crescimento do seu sistema. Obrigado aos dois pela partilha. Fofa. Aí tem aqui um comentário. Eu tenho um familiar que parece que gosta de doença. Você só tem um familiar? Mãe, quantos nós temos? ó, 90%? Assim, sabe o que você faz? Você deixa ele lá com as coisas dele. Isso não é problema seu, isso é um problema dele. Então, cuidado, porque nesse comentário contém uma exclusão. Nesse comentário contém um julgamento e assim, cada um sabe a vida que quer levar, entendeu? Eu aconselho que você um dia, uma vez na vida só, quando você tiver sem julgamento nenhum no seu coração, se essa pessoa for mais velha que você diga assim: por favor, olha mais para a vida, porque eu sou mais nova que você e eu ainda preciso muito de você. E se você puder ficar mais tempo, eu ia gostar. E sugiro que você nunca mais toque nesse assunto,
Porque mesmo que essa pessoa não te ouça, é um direito dela não te ouvir. A gente não mora na pele das pessoas. Eu tive uma professora de saúde mental que dizia assim, para algumas pessoas a única saída é a morte. E eu achava aquilo um absurdo quando ela falava isso de suicidas. Hoje eu sei que não. Eu sei da minha pele, eu sei dos meus recursos, eu sei da minha força. Eu não tenho a menor ideia de qual é a realidade das outras pessoas, né? Então, é isso que eu tenho para falar desse comentário. A Débora agradece. A minha tia, com a linha de coração, oi tia, também te amo. É isso, olha, a Ana falando que essa pessoa da família dela é a mãe dela. Melhor ainda, porque aí, nossa, filho existe para dar trabalho para os pais, tá? Então, eu sugiro que você dê uns trabalhos conscientes, porque se for inconsciente, você pode acabar se metendo em enrascadas para ela ficar preocupada com você e, e ter uma razão clara para acordar todos os dias. Então, você E, começa a dar uns trabalhos e para ela. Por exemplo, você pede aquelas receitas mais complicadas que ela fazia quando você era criança. Se você tiver filho, você liga e fala assim, mãe, o comportamento dele é só a senhora para me dar uma luz. E aí é isso, você mantém ela viva, ocupada com você, mas de uma forma que é saudável para você também, tá? Ah, Elis, nós estamos aí nos últimos 7 minutos. Se você puder dizer em poucas palavras como é estar nesse momento, né? Porque esse momento é o olho do furacão, né? E eu fiquei muito pasmo com a elegância que você está passando por esse momento. Assim, a elegância e inclusive com essa generosidade de, no meio dessa situação, estar aqui oferecendo para nós esse testemunho. E então, obrigado por isso, né? E eu queria entender, assim, qual o maior ensinamento que até agora você tirou disso? Porque você tá passando por isso com uma elegância linda. olha, a melhor coisa que aconteceu depois desse diagnóstico foi eu falar com a minha mãe, falar para ela, falar, mãe, eu estou doente. E a senhora pode cuidar de mim. E eu preciso que a senhora cuide de mim. Se a senhora não tomar os seus remédios, se a senhora não melhorar para cuidar de mim, vai ficar mais difícil para mim. E naquele momento, a minha mãe simplesmente ela ela se transformou, sabe? E lá nesse dia foi o dia em que eu chorei muito. Então, assim, eu tô conversando muito com as pessoas através desse mecanismo aqui do Facebook, das lives, né? No Pérolas de Elis. E toda vez que eu venho aqui, eu estou como eu estou agora. E toda vez que for para eu chorar, eu vou lá na casa da minha mãe. E até agora, eu só chorei naquele dia, no dia em que eu contei para ela, né? E ela simplesmente ela melhorou, sei lá o que aconteceu com ela, mas ela melhorou assim demais. Então, para mim, o que está acontecendo de melhor até agora é poder falar para as pessoas que tem algo em desordem no meu corpo, tem uma doença aqui, mas eu não estou doente. Eu continuo trabalhando, eu continuo cuidando da minha casa, eu continuo fazendo tudo que eu já fazia.
como eu disse para você, eu só acrescentei na minha vida uma agenda para cuidar, para que esse caroço, né, ele tenha todos os cuidados para que ele possa sair daqui com facilidade. Olha, quando passar isso tudo, se você quiser, eu não vou dizer que eu te ajudo, mas eu vou dizer que eu me matriculo se você fizer um curso de como ser elegante nas situações mais adversas. Porque a elegância E que você está enfrentando essa situação é ímpar. para mim é muito novo, sabe? Mas eu tô o tempo todo com esse olhar, o tempo todo com esse olhar. E assim, aqui o meu marido, os meus filhos, né? A minha menina falou para mim assim, mãe, se a senhora tiver que rapar a cabeça, eu também vou rapar. Aí eu falei, nossa, nós vamos ser uma família de careca, então, né? E ela falou, nós vamos todo mundo rapar a cabeça. E meu marido regalou um olhão desse tamanho assim, e falou, gente, para que vocês estão falando disso? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? E realmente, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, eu não sei qual é o tratamento que eu vou fazer, porque eu vou passar pelo médico, ainda vai demorar um pouquinho. Eu não sei, eu só sei que É, todos os dias eu acordo de ah, bem, de bem, é o caminho, sabe? é o caminho da cura, é isso mesmo. Para mim, o que me deixou assim de mais forte foi a capacidade de não guardar rancor, porque de repente deu para perceber que a vida é curta demais para a gente ficar se pegando a coisas que não são construtivas, né? E também a capacidade de, onde eu tiver, buscar um jeito de dar risada com aquilo, de me sentir bem, de encontrar uma felicidade, né? Bom, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu quero te agradecer, Elis, por trazer esse testemunho, né? Trazer todas essas coisas. E hoje eu fui mexer aqui nos livros e algumas coisas e eu me deparei com um texto do Bert, né? Ele fala assim: inútil é aquilo que traz pouco, que não valeu a pena. Entretanto, e via de regra, pode prever o que no final se revelará como inútil. Inútil é aquilo que faz pouco sentido, mas o que serve nunca é inútil. Por exemplo, o amor que traz uma criança ao mundo. Traz o máximo possível e sem chamar muita atenção. Nesse caminho, muitas coisas parecem ser inúteis, porque é preciso esperar pelo seu tempo. Contudo, o certo e o essencial tem um fôlego longo. Nesse sentido, somente curto prazo é inútil. E ele diz isso aqui: nunca é inútil o agradecimento por um esforço. Ele leva adiante até o sucesso pleno. Nunca é inútil a espera paciente até que apareça o resultado, o qual precisa de tempo. Por exemplo, as plantas que um jardineiro espera que cresçam, e também tudo aquilo que requer tenacidade. Então, eu acredito que não seja inútil buscar compreender a mensagem disso tudo. Nós temos 40 segundos. Então, um beijo para você, Elis. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam. Essa live vai ficar aqui gravada. E, Elis, você tem os seus 30 segundos para se despedir. Gratidão a todos vocês que nos assistiram, que vão nos assistir, e façam o exercício de permitir que o amor flua de você para todos aqueles que você gostaria de dizer eu te amo e ainda não disse. Tá bom? Aliás, diz para todo mundo, até para quem você não acha que é. Porque o ódio é um tipo de amor adoecido. Então, vai lá e se declara. Sim. Beijo, gente.